Certo, nós estamos aqui de novo. A gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado dessa vez, tá bom? E agora, no caso, nós iremos abordar a definição dele. As informações gerais você já conhece, eu sou Lohan dos Reis. Isso aqui é uma regência, tá bom? Sobre o movimento uniformemente variado. A definição desse movimento, diferente do movimento uniforme, é que a velocidade varia durante o percurso, mas a aceleração é constante. No movimento uniforme, você tinha que a velocidade era constante, do início ao fim do movimento, né? Aqui é diferente. A aceleração é constante e a velocidade que varia conforme o percurso, tá bom? Então nós temos aqui um carro indo da esquerda para a direita. Então nós temos que no tempo zero e na velocidade zero ele está ali parado. E conforme vai passando o tempo, na T1, por exemplo, ele está em 5 metros por segundo. T2 ele está na velocidade de 10 metros por segundo. E T3 ele está na velocidade de 15 metros por segundo. Você pode observar que a variação no caso do movimento ela é de 5 metros por segundo. Você está vendo? Ele vai aumentando de 5 em 5. Então a aceleração está constante, 5 metros por segundo ao quadrado, e a velocidade ela varia, vocês podem observar em relação ao tempo. A definição do movimento vai ser pela aceleração, então a gente tem que a aceleração média é a taxa de variação da velocidade dividido pela taxa de variação do tempo. E essa delta aqui, né, o delta V, vocês já sabem, né? É velocidade final menos velocidade inicial e tempo final menos tempo inicial, ok? Essa significa a definição de variação, ok? Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez no movimento passado, a gente vai só fazer a multiplicação cruzada. Como o t inicial é igual a zero, a gente só iguala ele a zero, então t menos zero é igual a t, né? Então, nós temos ali, a gente vai multiplicar o t pela aceleração, então vai ficar a aceleração vezes o tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Fazendo aqui, no caso, jogando essa velocidade inicial para o outro lado, né? Ele vai positivo. Então, nós temos que velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, tá? Essa é a primeira fórmula que a gente vai ver agora, que é a função horária da velocidade, tá? Que é definida aqui principalmente pela aceleração, ok? Aqui nós temos uma comparação, né, do movimento retilíneo uniforme, que é essa bolinha vermelha, com o uniformemente variado, que é esse movimento que a gente está vendo agora. Você pode ver que do início ao fim a velocidade da bolinha vermelha ela é constante, ok? Ela vai de A até B de forma constante, sem alterar a sua velocidade, tá? Sem acelerar ou desacelerar. Já a bolinha verde, que é o movimento que a gente está estudando agora, que é o movimento uniformemente variado, ele acelera, desacelera e acelera novamente. Os dois chegam no mesmo lugar ao mesmo tempo, tá? De um ponto A até o P ao mesmo tempo. A diferença é que a velocidade é constante e a outra a velocidade varia, ok? Essa é a diferença entre as duas aqui visualmente. Nós temos a função horária do espaço também. Então a gente pode determinar a aceleração do movimento a partir de um gráfico. Então, se der um gráfico na questão, a gente pode identificar esse tipo de velocidade ou tempo. Aqui nós temos duas bases, que é a velocidade inicial mais velocidade final. E aqui nós temos a variação do tempo, tá? E aí nós temos, claro que esse aqui vai ter várias outras observações que a gente pode ter para poder chegar nessa fórmula. Mas simplificando, como esse não é uma aula completa, é uma aula resumo, né, do que a gente já viu, então nós temos que essa fórmula vai ser espaço, tá, que S significa espaço, espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá bom? Nós temos a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli ela é usada, né, quando a questão não dá tempo para a gente, né, quando não tem um tempo lá observado numa pergunta ou numa questão, tá, e a gente não consegue fazer as contas com as outras fórmulas, que é essa, né, e essa, que é a função horária da velocidade e a função horária do espaço. Então, essa aqui serve para a gente identificar a velocidade, tá, a aceleração e o espaço a partir dessa fórmula, sem precisar de tempo, tá? Sem precisar da informação do tempo, ok?
Nós temos a velocidade média. Essa velocidade média aqui é totalmente diferente dos outros movimentos. Essa velocidade média aqui ela só vai funcionar para esse tipo de movimento aqui, ok? Que é o movimento uniformemente variado. Porque conforme o percurso, né, nesse movimento, a velocidade ela varia, então ela vai variando, né, conforme o tempo. Então você pode somar essas velocidades e dividir pela quantidade de velocidades somadas que você acha a média dessas velocidades, que é chamada de velocidade média, tá? E é só aqui que ela é usada, ok? Aqui nós temos o exemplo de duas velocidades dividido por 2, tá bom? Mas no caso você vai ter várias variações dependendo da questão que te dá. Tem variação de velocidade, tem 3 variações de velocidade, vai ser 3 velocidades somadas dividido por 3, ok? E assim por diante. Lembrando, esse tipo de velocidade média só é usado aqui. Ela é totalmente diferente do movimento que a gente aprendeu passado no movimento uniforme, tá bom? E aí nós chegamos no final que é o resumo do movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Nós temos ali que, dependendo do ponto de vista que é você, o movimento é progressivo acelerado, se a velocidade e a aceleração são positivas, tá? Elas têm valores positivos. Tem um movimento progressivo retardado, no caso a velocidade vai ser positiva e a aceleração vai ser negativa, ok? Nós temos o regressivo acelerado, que é, do seu ponto de vista, né, o objeto está se afastando de você, tanto em velocidade, na velocidade, quanto na aceleração. E nós temos o regressivo retardado, que é quando a velocidade está se afastando de você e a aceleração está indo em direção a você, ok? Resumindo, nós temos a equação horária da velocidade, que é dada por isso aqui. O V significa velocidade, a aceleração, V0 velocidade inicial e T o tempo. A equação horária da posição, que é definida pelo aquele gráfico que a gente observou lá, tá? Então nós temos o delta ST e assim por diante, e a gente consegue chegar nessa formulazinha completa aqui, tá? No final. Lembrando, esse movimento difere do outro pela aceleração. Isso aqui vai ter a aceleração constante. O outro movimento passado, que era um movimento uniforme, vai ter a velocidade constante, tá? Essa é a diferença, tudo bem? Como é um resumo, a gente fica por aqui. E aí vocês podem revisar, verificar as fórmulas e assim por diante, vocês conseguem resolver as questões que o professor vai passar, ok?